Tá saindo som? Ah, tá saindo som, eu acho que agora deve estar saindo. Está com som, pessoal? Obrigado, pastora, me avisou aqui. Está sem som? Tá. Eu acredito que agora está com som. Deus abençoe novamente a todos os irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Quero recapitular, né? Eu acredito que muitos não puderam vir. Já voltou o som, né? Já avisei, já falei aí o nome de todos os irmãos que já entraram. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês novamente. Mais um sábado nós estamos juntos. Mais um sábado nós estamos unidos numa só voz. Estamos unidos aqui diante de Deus. É uma alegria poder entrar em tua casa, como nós falamos no início. É uma alegria eu estar aqui sabendo que você está aí. Então nós vamos fazer uma oração, pedir para que o Espírito de Deus abençoe a sua vida. O irmão Nildo está entrando. Eu já falei o nome de vocês, é que estava sem som. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Nós vamos fazer uma oração de início, pedir para que o Espírito de Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, abençoe de uma forma poderosa e sobrenatural. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está sobre nós e Ele vai nos abençoar. Amém? Eu quero que você possa fechar os teus olhos, a irmã Rose. Deus abençoe, a Rose Prestes está com a gente também. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor, pedir para que o Espírito de Deus ilumine a nossa vida. Eu quero convidar você a fazer essa oração, a orar nesse momento comigo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos nessa noite. Pedimos, Senhor, o teu poder, a tua graça, pedimos a tua virtude, pedimos a tua graça sobre cada um dos teus filhos, Pai, que nesse momento estão conosco, estão, ó Pai, ligados nessa live. E, ó Pai querido, que teu Espírito Santo abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso coração, abençoe a nossa alma. Nessa noite especial de sábado, Senhor, nós estamos aqui reunidos e nesse dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, que teu Espírito Santo nos abençoe, derramando teu poder, derramando a tua graça e derramando a tua virtude. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando nesse mês de maio, que é o mês do trabalhador. Nós estamos abençoando e vamos abençoar a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós pedimos agora e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, né? Vocês estão entrando com a gente aí. Eu quero agradecer a Deus porque nós estamos aí véspera do Dia das Mães, né? Hoje é dia 9 de maio, como nós falamos aqui. Amanhã, dia 10 de maio, domingo, nós teremos o dia nacional ou mundial do Dia das Mães. E que você possa valorizar a sua mamãe, que você possa valorizar essa mulher tão valiosa, tão importante nas nossas vidas, né? Então, lógico que existe sempre aquele ditado que as pessoas vão dizer: o Dia das Mães são todos os dias. Mas com certeza, todos os dias são os dias das mães. Mas é importante nós celebrarmos um dia. É como a Santa Ceia, eu sempre tenho falado. Não é porque é um dia de Santa Ceia que você vai dizer assim: hoje eu vou me santificar mais do que os outros dias. Isso não existe. Nós todos os dias temos que buscar de Deus a santificação. Só que lógico, quando é domingo, nós vamos celebrar. Nós temos que tirar um dia especial. Nós temos sim que ter um dia para nós celebrarmos, para nós valorizarmos, né? Nossa mamãe, nosso papai, a Santa Ceia, o momento do Senhor, o domingo, que toda a família está reunida e o culto. Então, é importante nós celebrarmos sim, né? Muitas pessoas dizem, e muitas pessoas chegam a dizer assim: Dia das Mães, ou esse momento é um momento de hipocrisia, porque Dia das Mães é todos os dias. E tem pessoas que não valorizam as mães, nesse dia chega com flor. Mas é importante, né? Pelo menos nesse dia, né, Lourdes? Deus abençoe a Ellen, né? Pelo menos nesse dia nós comemoramos, e pelo menos as pessoas elas tiram um dia para homenagear suas mães, seus pais, enfim, é um dia especial. E que possa cada um, a partir desse dia, tomar a consciência de que todos os dias realmente são os dias da mamãe. Que Deus abençoe todos vocês. Então, amanhã, além de ser o Dia das Mamães, nós vamos ter também a nossa Santa Ceia, né? A ceia memorial
da morte, a celebração da ressurreição e a lembrança em memória da morte de Cristo, né? E ele não está morto, ele ressuscitou. Então, amanhã é um dia especial. Eu e a pastora Amanda estaremos das 3 da tarde às 18 horas, das 15 às 18 horas na Igreja Quadrangular, esperando você para receber uma oração, para você que quer levar o seu dízimo, a sua oferta, e você, mamãe, que quer dar uma passadinha, a gente fazer uma oração especial para você. Enfim, as portas da igreja estão abertas amanhã, domingo, das 3 da tarde às 6, e das 18 horas nós teremos a grande celebração no Dia das Mamães e a Santa Ceia do Senhor. Então convido você a estar conosco amanhã. Eu quero, desde já, orar. A Fernanda, Deus abençoe Fonseca, que está com a mamãe, que Deus abençoe. Deus abençoe muito a sua mãe, Deus abençoe muito vocês aí na casa de vocês. Paulão, corintiano, Deus abençoe muito. Eu quero que você abra comigo, né, o Ivan, verdade, é mesmo, né, Ivan? Que bom que você concorda, né? Que legal, é muito bom, né? Nós estamos de pleno acordo, graças a Deus. Gênesis capítulo 45. Eu quero ler um texto que é um dos textos que acredito que é de muita importância para a nossa vida. Nós estamos no mês de maio, comemoramos amanhã o Dia das Mães, Santa Ceia, a Ceia do Senhor, mas também, meu irmão, nós estamos nesse mês de maio abençoando o trabalhador, né? Porque nós sabemos que o mês de maio nós temos como o mês do trabalho, né? O mês do trabalhador começa no dia 1º de maio, já é o Dia do Trabalhador. E como nós fazemos de sempre, de costume, já é uma tradição na nossa igreja, todo mês de maio nós tiramos para abençoar o trabalhador. E todo mês, todos os dias de culto, nós tiramos para abençoar o trabalhador e para trazer uma palavra de bênção na área profissional e na área financeira. Todo ano é assim. Este ano é um ano atípico, porque por causa do corona, do Covid-19, nós não estamos nos reunindo na igreja, mas nós estamos reunindo como igreja online. Então eu não poderia deixar de abençoar o mês do trabalhador mesmo, nós não estando presencial. Então se você está com a sua carteira de trabalho, prepara a sua carteira de trabalho, deixa do lado aí, e daqui a pouquinho nós estaremos orando por você. Vamos orar também por copo com água, se você vai deixar preparado aí. Nós vamos orar por peça de roupa. Enfim, nós vamos pedir para que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe essas pessoas representativas, né, nessa foto, né? Nós estaremos orando. A Cris, Orlando, Deus abençoe a Cris, o Orlando, um abraço para vocês, viu? Então abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 45, verso de número 4. Eu particularmente, eu gosto muito da história de José, porque a história de José fala dos planos de Deus, ou do plano de Deus no meio da tormenta. Então Deus tem um caminho na tempestade da vida. Esse é o tema desta palavra que eu quero deixar para vocês. Deus tem um caminho na tempestade da vida. Então, muitas vezes nós achamos que nós estamos sós, nós achamos que muitas vezes nós estamos sozinhos e que Deus não está conosco, mas eu quero dizer que Deus ele está conosco em todos os momentos, né? Em todos os momentos da nossa vida, Deus ele está ao nosso lado. A diferença é que muitas vezes nós não nos apercebemos, nós não nos damos conta que Deus ele está conosco, que Deus ele está no caminho, que Deus está nos conduzindo pelo caminho aplainado. A Bíblia diz, o profeta diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, porque o caminho de Deus é mais alto, o caminho de Deus é excelente, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é justo. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele penetra no nosso caminho, que o Senhor ele entra no nosso caminho, que o Senhor ele faz parte do nosso caminho. Irmã Maria e Aurora, Deus abençoe muito. Então, o que acontece é que nós precisamos aprender que Deus, nós não conseguimos penetrar no caminho de Deus. Nós não temos essa capacidade de entrar no caminho do Senhor. Então o Senhor ele fez o seguinte, ele veio até nós.
Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo. E então Jesus ele veio e ele nos mostrou o caminho. Até então, esse momento, nós não conseguimos andar nos caminhos de Deus, como diz o profeta, que os caminhos do Senhor eram maiores do que os nossos, que os pensamentos do Senhor eram muito mais altos do que os nossos. Então nós não tínhamos capacidade de pensar como Deus pensava, de caminhar como Deus caminhava. Mas quando Deus ele envia Jesus, nós passamos a ter hoje uma opção de caminhar com Cristo, e através do Espírito de Deus, o próprio Paulo diz na sua carta aos Coríntios que hoje nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Deus, porque o Espírito ele penetra nas profundezas de Deus. Então nós temos a mente de Cristo, né? E Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas na verdade muitas pessoas não conseguem compreender o caminho de Deus, muitas pessoas não conseguem discernir o caminho de Deus. E muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades na nossa vida. Nós enfrentamos tempestades, nós enfrentamos tormentas, nós enfrentamos situações difíceis, frustrações, perigos. Passamos por necessidades muitas vezes, passamos por escassez, passamos por fartura, passamos sim por coisas abençoadas, passamos por alegria, passamos por momentos de grande, realmente... de grande bênção de Deus, de grande fartura, mas muitas vezes nós passamos por dificuldades. E em todos esses momentos, Deus ele está ao nosso lado, Deus ele está conosco. E esse texto aqui de Gênesis, capítulo de número 45, verso 4, fala sobre a história de José. Você conhece a história de José, eu sempre tenho pregado na igreja sobre a história de José. José ele consegue no meio da tormenta, José ele consegue no meio da dificuldade discernir o caminho de Deus. No meio da dificuldade, José ele consegue ver aquilo que muitos não conseguiam ver. No meio da dificuldade, José ele consegue perceber as mãos de Deus ao seu favor. Tanto é que nós falamos esses dias atrás que aonde José colocava as mãos, Deus estava com ele. Deus colocava as mãos sobre as mãos de José. Então José prosperou por quê? Porque Deus estava com José. Porque José ele teve a sensibilidade, a percepção de entender e sentir que Deus estava ao lado dele, que Deus estava levando ele pelos caminhos, muitas vezes um caminho que não era tão fácil, um caminho duro, um caminho de labuta, um caminho de muitas vezes sofrimento, um caminho muitas vezes de dureza, de cansaço, de pesar, mas ele conseguiu ver tudo isso, as mãos de Deus ao favor dele. Então, meu querido, nós que estamos passando esse momento difícil no país e no mundo, né, os diagnósticos em relação ao trabalho, em relação à economia, elas são catastróficas. Nada mais do que José, para nós entendermos um pouquinho como que Deus ele trabalha, como que Deus ele pode transformar situações. Então, Gênesis capítulo 45, verso número 4, o texto diz desta maneira: José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram a ele. José estava falando para os seus irmãos, né? José estava dizendo isso. Irmã Francisca, irmão Lázaro, Deus abençoe muito. Então José disse para os seus irmãos assim: cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram, e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Verso 5. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Verso de número 6. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra e nem colher. Olha só a situação que José estava vivendo, o mundo daquela época já estava vivendo. Daqui a pouquinho eu vou dizer de uma forma mais explícita aqui, ó. Verso número 7. Deus me enviou na frente de vocês
a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Verso de número 8. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Graças a Deus, esta é a verdade, esta é a palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, você que já conhece um pouquinho a história de José, a história de José é cheia de detalhes. Mas eu quero me atender aqui para poder passar essa palavra para você que de repente está vendo uma situação difícil, tenebroso no nosso futuro. Nós estamos ouvindo os prognostadores, nós estamos ouvindo aqueles que estão dizendo um prognóstico do futuro, estão falando da dificuldade financeira e econômica que o mundo inteiro vai passar. Para quem não sabe, essa história de José, irmãos, é a história como que Deus, ele nos caminhos do homem, e caminhos que muitas vezes são caminhos tortuosos, caminhos que muitas vezes é cheio de intrigas, é cheio de confusões, é cheio de malquerência, de astúcia, de intrigas, de mentiras. É onde Deus ele penetra e ele consegue transformar uma situação caótica numa situação favorável a todos nós, aqueles que temem, aqueles que estão segundo o seu plano e segundo a sua vontade. A história de José, como sempre tem ensinado na igreja e pregado, ele foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, eles fizeram um complô, eles queriam primeiro matar José, mas um deles poupou a vida do José, dizendo, não vamos matar, vamos vendê-lo, podemos ganhar dinheiro com o nosso irmão. E aí estava passando uma carruagem de amalequitas, então um deles falou, olha, vamos vendê-lo para aqueles amalequitas, eles estão indo para o Egito mesmo, vamos vender e vamos ganhar um dinheiro em cima do nosso irmão. E depois a gente inventa o nosso pai outra coisa, inventaram que José estava morto. E eles venderam para aquela carruagem, para aquela turma que estava indo para o Egito. E você conhece a história que José ele foi para o Egito, foi vendido no mercado dos escravos. Potifar foi o general do exército de Faraó, comprou José como escravo, colocou José dentro da sua casa. E aí você sabe da história que como Deus estava com José, capítulo 39, Potifar viu que tudo que José colocava as mãos prosperava. Então Potifar ele pegou e ele deixou todas as coisas da sua casa nas mãos de José. Ele colocou José como o grande administrador da sua casa. Só que você conhece a história, sabe que a esposa de Faraó, ela desejou José, ela procurou José, mas ele não cedeu aos seus encantos, não cedeu à sua pressão. Você sabe da história que ela ficou irada com José, num dia que ela chamou José para o palácio, estavam só os dois sozinhos, ela tentou agarrar José e ele fugiu da presença dela e ela ficou com o manto, com a blusa de José. E aí ela inventou uma história, ela gritou no palácio, ela chamou a atenção de todos e o seu esposo chegou e ela inventou uma história dizendo que José estava tentando assediá-la, tentando estuprá-la, tentando forçá-la. E aí você sabe que o marido dessa mulher, o Potifar, ele acabou pegando José e mandando, prendendo José. Deus abençoe o Neco, a Joelma, Deus abençoe muito vocês. E acabou mandando José lá para a cela, onde ficavam os presos do palácio. Você conhece a história também que José chega lá na prisão do palácio, e aí o carcereiro vê que José é uma pessoa que tem grande qualidade. E aí o que acontece? Coloca José como aquele carcereiro, o auxiliar dele na prisão. E aí você conhece que vem o copeiro, vem o padeiro, e eles têm um sonho. E o sonho do copeiro, que ele sonha que estava servindo a mesa novamente, estava servindo Faraó,
E aí José interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro, que sonhou com aves do céu, um cesto, e aí interpreta que infelizmente o padeiro seria morto, e aí seria decepado sua cabeça, como era o costume naquela época. Né? Até hoje, alguns muçulmanos têm essa tradição, vamos dizer assim, de cortar o pescoço. A gente tem visto, a gente viu esses tempos atrás, esses anos atrás aí, com os cristãos. E aí o que acontece? Que ele sonha e interpreta o sonho. E quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele diz assim para o copeiro, José dizendo para o copeiro: olha, quando você estiver de frente de Faraó, diante de Faraó, fale de mim. Fala para ele que eu estou aqui injustamente. E aí a Bíblia diz que lá foi: ô Rogerinho, Deus abençoe Ibirarema, Deus abençoe meu filhão, saudade de você. E aí José, ele é esquecido, né? O copeiro, ele é restituído da sua função, e aí fica 2 anos esquecido lá na prisão, e o copeiro esquece de José. Até o dia em que Faraó, ele tem sonhos. Ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, numa questão de 2 dias. Ele fica muito atribulado com aquele sonho. E aí, naquele momento, o copeiro lembra-se de José e diz para Faraó: olha, existe um rapaz que quando estava lá no cárcere com ele interpretou os meus sonhos. Ele com certeza vai interpretar. E a Bíblia, você já sabe que a Bíblia diz que chamaram José. José, ele vem diante de Faraó, interpreta o sonho de Faraó. O Faraó admira a interpretação, né, irmã Fátima? E aí coloca José como o primeiro ministro de todo o Egito. E é aqui que eu quero entrar. Aqui que eu entro, irmã Joelma. Sobre a questão de José. Ele interpreta o sonho de Faraó. 7 anos que a terra teria de fartura, com as vacas gordas. Depois, 7 anos de miséria, em que haveria uma escassez no mundo, que haveria um problema econômico a nível mundial daquela época. E o texto, se você estiver acompanhando comigo e você quiser voltar um pouquinho, você vai ver que José interpreta o sonho. E ele começa a falar: olha, vai ter 7 anos de fartura, porém depois de 7 anos de fartura virá fome, escassez. E aí então José interpreta e ele explica, e ele dá um conselho como que deveriam as coisas acontecerem. E é isso que aconteceu. José, nos 7 anos de fartura, ele colhe, ele manda levantar celeiros, ele guarda 1/5 de toda a produção do Egito, ele guarda 1/5. De cada 5 produção, ele guardava 1. Né? Então ele guarda 1/5 de toda a produção do Egito, e ele começa a construir celeiros durante os 7 anos. E quando chega o momento da fome, a Bíblia diz que todo mundo daquela época tinha escassez, não havia comida, havia um caos social. Mas no Egito havia fartura, porque José ele teve condições de ver o futuro e ele poupou. Eu não quero entrar nesses pormenores, porque hoje não é o momento de dizer isso, mas José, como ele diz aqui, quando ele se fala aos seus irmãos, ele diz assim: olha, já houve 2 anos de fome e ainda haverá mais 5 anos de fome. Mas no Egito havia comida. Então, irmãos, não é a primeira coisa, mas eu vou aproveitar aqui para... Nós precisamos aprender. Você vai dizer: pastor, mas no país que a gente vive é difícil, ninguém consegue. Irmãos, nós precisamos aprender a viver como diz em Provérbios capítulo 6, a formiga, a gente ver o futuro. Nós precisamos sempre ter uma reserva, porque o mundo é incerto, o amanhã é incerto. Nós cremos em Deus e sabemos que Deus está conosco, mas no dia a dia nós não sabemos o que o amanhã nos espera. Então José, ele falou: olha, tem 2 anos, já passaram-se 2 anos de fome, tem mais 5. Para você ver a situação difícil e caótica naquela época. Quem sabe nós vamos viver algum tempo aí difícil. Não sei se vai ser como o Egito. No Egito houve 7 anos de fome, mas José, ele soube administrar.
Mas o que eu quero dizer nessa noite aqui, e é agora que eu entro aqui nessa palavra, que é o texto que eu li, que quando José ele se revela aos seus irmãos, e ele diz um texto maravilhoso que a gente sempre tem falado. Ele chega para os irmãos e diz assim, olha, cheguem até mim, quando ele se revela aos seus irmãos. Ele fala, eu sou José, meu pai ainda é vivo, e os seus irmãos ficam transtornados, sem saber o que responder. E aí José diz algo muito interessante, ele diz assim, olha, o mal que vocês intentaram para mim, Deus abençoe a irmã Maria Wagner, está entrando com a gente aí, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Então, irmãos, e ele diz aqui, olha, vou continuar na linguagem aqui, ó, ele diz assim, vou falar nessa linguagem, portanto não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o Deus, ele me pôs no mais alto cargo do Egito. José está dizendo para os seus irmãos o seguinte, olha, não foram, quando vocês me venderam para daqueles amalequitas, na verdade não eram vocês. Era um Deus que estava usando vocês sem vocês souberem. Vocês nem sabiam, mas Deus estava usando vocês. Quando vocês me venderam como escravo, na verdade Deus estava preparando um meio de eu entrar no Egito e se tornar quem eu sou. Hoje eu sou o maioral do Egito. Não existe maior do que eu a não ser Faraó. E ele diz assim, complementando, e o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Então, meu irmão, escute isso, que eu deixo essa mensagem para vocês agora, como é o tema que eu acabei de falar logo no início, que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Entenda isso, e é interessante porque, na verdade, essa linguagem está no livro de Naum, se você quiser deixar sua Bíblia lá aberta, se você quiser grifar, Naum capítulo 1, verso número 3. Então, presta atenção no que eu vou dizer, meu querido. Nós não estamos livres de sofrermos, nós não estamos livres de ter intempéries na nossa vida. A grande questão não é o problema que nos afronta. A grande questão é quais são as nossas atitudes diante dos problemas. A grande questão da vida não é se os problemas virão, porque certamente virão. Não é o problema de vir a tempestade, o problema de vir a calamidade, de vir, como aqui no caso do Egito, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O grande problema não é se vai vir ou não, porque nós sabemos que diante do mundo nós passamos por um momento de prosperidade, tem momentos que nós passamos por momentos de não tão prosperidade, de escassez. Enfim, tem momentos que nós estamos com trabalho, tem momentos que nós estamos empregados. Enfim, o mundo, nós estamos à mercê de tudo isso. Então a grande questão não é se nós vamos enfrentar o problema, não é se nós vamos ter ou não dificuldade. A grande sacada da vida e a grande questão que eu deixo para vocês aqui sobre a vida de José é como que nós enfrentamos essas dificuldades. Como que nós enfrentamos as lutas do dia a dia. Então eu quero falar aqui rapidinho essas coisinhas que José ele passou. E que hoje nós estamos, essa geração que nós estamos vivendo, ou a sociedade que nós estamos vivendo, essa geração que nós estamos vivenciando, elas estão jogando algumas coisas sobre nós. Primeira coisa, a geração que nós estamos vivendo, ela quer eliminar todo o sofrimento. Então entenda isso, meu querido. É impossível nós eliminar o sofrimento. Nós teremos sofrimento. Nós teremos lutas. Nós teremos dificuldades. Escute o que eu vou dizer para vocês. Às vezes pode soar como uma coisa pessimista, mas não é. A quarentena, nós estamos fechados em nossas casas. Muitos estão fechados. Minha mãe está aqui, desde o dia que começou, ela está aqui, né? Não aguenta mais ficar dentro da casa, como muita gente. Já deu uma escapadinha, algumas pessoas, não. Ontem eu fui para o centro, muita gente recebendo dinheiro, era o dia do pagamento dos aposentados, muita gente nas filas. A praça estava abarrotada de gente, muita, eu gravei até, muita gente. Então veja bem,
as pessoas, está sendo falado a quarentena, ficar na casa, para a gente evitar que as pessoas morram. Mas na Itália, não sei se você sabe, muitos que contraíram o coronavírus e que morreram estavam dentro da casa. Você pode dizer, não, mas porque alguém veio e trouxe, ou o vizinho, ou vizinho não, ou o parente. Não, foi questão do ar mesmo. Essa bactéria já está no ar, meu irmão. Por isso que, primeiro, não precisava de máscara. Os próprios, não era para sair. E não precisava usar máscara. Máscara só quem estava doente, né? Agora não. A máscara é importante. Uma hora diz que não é importante, uma hora que diz que é importante. Enfim. Mas o fato é que é importante, sim. Desde o primeiro dia já era importante. Todos nós deveríamos ter saído de máscara. Mas tudo bem. Quem saiu trabalhar, quem precisou, tinha que ter saído com máscara. Então, mas a maioria dos casos, as pessoas morreram dentro da casa. Porque contraíram o vírus. Contraíram a Covid-19 dentro da casa. Então, infelizmente, está no ar. E que nós possamos pedir a Deus que Deus nos dê esse anticorpos. Porque todos nós vamos enfrentar. Porque essa gripe ela veio, ou essa bactéria veio para ficar um bom tempo ainda. Então nós precisamos criar anticorpos para que possa nosso corpo ficar imunizado. Nós vamos ter que criar, não vai ter jeito. Nós vamos de um grau elevado ou menos, muitos nós vamos contrair, vamos pegar. Então nós temos que criar esses anticorpos. Para você ver como não tem como escapar, os problemas não tem como fugir. Os problemas eles vêm até nós, né? Eu acho que nenhum de nós gostamos de problema e corremos atrás do problema. Embora tem gente que só arranja problema. Mas não é essa questão, os problemas ela vem. Então, nós vivemos uma geração em que diz assim, que eu só vou ter sucesso, ou eu vou ser feliz, ou eu realmente vou ser uma pessoa bem-sucedida, se eu eliminar todo o sofrimento na minha vida. É impossível, nós teremos sofrimento. A história de José nos ensina que ele sofreu na prisão, sofreu no meio da família com seus irmãos que tinham inveja dele, que maltratava ele. É só você ler na palavra de Deus, Gênesis 37, 39, 40, 41, e você vai ver até o capítulo 46, 48. José ele sofreu. Irmã Fátima, é verdade, né? Então, ele sofreu com os seus irmãos, sofreu dentro da sua família, ele foi praticamente traído pelos seus irmãos, desejaram a sua morte, né? Lá, ele estava indo bem, lá no Egito, ele estava indo bem até mesmo como escravo, mas aí a mulher de Potifar inventou uma história, ele foi preso lá no cárcere do Egito, ele sofreu, meu irmão, ele sofreu, eu sofro, você sofre, tem hora. Sabe que a grande mentira do ser humano é que nós vamos um dia encontrar, irmã Beatriz, nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas. E o que acontece dentro da igreja, muitas vezes a pessoa fala assim, venha para a minha igreja. Eu já falei várias vezes isso aí, lá na igreja, estou cansado de dizer isso. Tem alguns pregadores que dizem, vem para a minha igreja que Deus vai resolver seus problemas. Deus é um Deus de milagre, Deus de poder, mas não vai resolver todos os problemas. Deus não vai resolver todos os nossos problemas. Porque tem problema que vai nos impulsionar a nós crescermos. É só através daquele problema, é só através daquele sofrimento, não tem jeito. São as experiências. Se você pegar, ler os livros de psicologia, ver os psiquiatras, se você ver as pessoas que falam sobre crianças, sobre a psicologia infantil, fala que a criança, ela tem que, quando ela enfrenta o trauma, ela precisa ser confrontada com a verdade. Eu não sei se você conhece a história, tem uma historinha, não sei se você vai achar engraçado ou não, mas tem uma historinha que um dia, né, morreu o vovô, né, aliás, a vovó da família, e aí eles tinham que falar para o filho, o papai e a mamãe tinham que falar para a filha. Falei, como é que nós vamos falar que mamãe morreu agora, e não vamos falar, vai falar de morte, e aquela questão, sabe, não querer falar para a criança que o vovô morreu, a vovó morreu. Aí eles pensaram uma coisa, vamos falar então, assim que, de uma forma diferente. E aí ficou na responsabilidade do pai chegar para a filha e dizer que a vovó tinha morrido, mas de uma maneira diferente. Então, o pai chegou para a filhinha e falou, filhinha, eu preciso contar uma coisa para você. E a filhinha, o que foi, papai? Olha, sabe a vovó já estava com a idade avançada, né? E você sabe como que é a vida, né, filhinha? Ela falou, sim, papai, sei.
estou aprendendo. Aí ele falou, olha, a vovó, ela viajou e ela foi para aquele lugar, né? Um lugar que todo mundo gosta de ir, aquele lugar que todo mundo ama ir, um lugar que um dia todos nós vamos, e não conseguia falar e começou a enrolar. Olha, a vovó foi viajar, viajou, voou para aquele lugar tão bonito, e a menina começou a aplaudir e falar, ai que maravilha, e o pai não entendeu o que é. Ah, ela foi para Disneylândia. Então não adianta a gente querer inventar histórias. Nós temos que falar a linguagem da criança, mas nunca omitir a verdade. Porque a criança, ela precisa da verdade, ela precisa ir ser confrontada aos poucos, da maneira que ela entende, logicamente, mas ela precisa ir descobrindo a verdade, ela precisa sentir também algumas dores da perda que vai causar impacto na sua vida, mas vai fortalecer o seu psicológico. Eu tenho ouvido muitos nessa área infantil, que hoje muitas crianças, elas não aceitam não, elas são birrentas, pelo fato que o pai não tem medo, a mãe tem medo de muitas vezes disciplinar a criança, de falar a verdade. Então nós temos que entender, meus irmãos, que não tem como eliminar o sofrimento. E o que nós vivemos hoje é a linguagem seguinte: você só vai ser feliz, você só vai ter sucesso quando você eliminar todo o sofrimento. Mas isso não existe. José nos ensina isso. Segunda verdade, meu querido, que é pregado aí fora, que é falado aí fora, é o seguinte: você precisa evitar os fracassos. Se você é um cristão, se você é filho de Deus, se você tem Jesus na sua vida, ou você é um cristão, você não pode ter fracasso. Você tem que ser uma pessoa só de sucesso. Você tem que ter sucesso no seu casamento, ter sucesso no seu emprego, ter sucesso na sua vida profissional. Você tem que ter sucesso o tempo todo. E é uma das outras grandes mentiras, porque José, aos olhos de quem lê a história de José, no mesmo momento em que ele teve o sucesso, ele fracassou. É isso mesmo, Rogério, no mundo nós vamos ter aflições, né? No mesmo momento que ele conseguiu sucesso, recebendo o favor de Faraó, e tudo que ele colocava as mãos dava certo, Deus abençoava, ele se tornou um encarregado, um supervisor, um gerente na casa de Potifar. Ele vai lá e quando tudo está indo bem, chega uma mentira, ele é jogado na prisão. Quando está tudo indo bem na prisão, acontece coisas erradas. Então, meu querido, José, ele teve, aos olhos humanos, situações de fracasso. Se você pegar pessoas de sucesso, pessoas que cresceram na vida, pessoas que se tornaram grandes empresários, grandes inventores, eles tiveram vários fracassos. Eles fracassaram. O grande problema da vida, meu querido, a grande sacada da vida, meu querido, não é você, como eu já falei, de uma forma diferente, não é você também achar que não vai ter fracasso. E quando você fracassar, achar que o mundo acabou. Não, é você superar o fracasso, é você se levantar. Né? Abraham Lincoln, se eu fosse falar aqui muito, sabe, eu ia embora de falar de pessoas que momentaneamente fracassaram, não tiveram sucesso, e depois, com o tempo, eles tiveram sucesso e cresceram. Então, meu irmão, José, ele teve sucessos e fracassos. Ele não teve só sucesso, teve fracasso. Se você pegar a biografia de algum homem de sucesso nos seus livros, a sua biografia, você vai ver o quanto que pessoas sofreram. Irmãos, o que as pessoas querem, o que o sistema hoje coloca diante de nós, é que a gente seja um coitadinho, meu querido. Um coitadinho, que a gente dependa do governo, que a gente dependa de ideologias, que eu dependa de um plano social, que eu dependa disso, que eu tenho que receber. Não, é meu direito de receber, eu tenho que receber isso, eu tenho que receber aquilo. A Diber, Thalita, Deus abençoe muito vocês. Sabe, é uma paranoia que nós estamos vivendo hoje. E isso acaba frustrando e acaba cortando o caminho de sucesso nosso. José, ele não evitou o fracasso. Ele teve fracasso, sim. Ele não teve só sucesso, mas Deus o abençoou, né, irmão Nildo? Deus colocou José no lugar de honra. Por quê? Porque ele
viveu o sofrimento, e ele soube trabalhar no sofrimento, e ele também teve fracasso e soube contornar o seu fracasso. Irmão, escute isso em nome de Jesus. Não seja um coitadinho. Irmã Fátima, ei, pedreira, Deus abençoe muito. Um abração muito pro Pinho, todas as meninas. Nós não podemos, meu irmão, em nome de Jesus, aceitar o comodismo, o coitadismo. Deus lhe deu capacidade, Deus lhe deu inteligência. Se a gente pegar histórias de pessoas que não tinham nada, sabe o que o diabo quer que você pense e introduziu numa ideologia na nossa cabeça, no meio da nossa sociedade brasileira? É que nós somos vítimas da sociedade. Ah, eu nasci num lar pobre, eu nasci num lar... Irmãos, escuta o que eu vou dizer para vocês. Meu pai era alcoólatra. Eu poderia ser um alcoólatra? Eu poderia beber? Eu poderia jogar? Eu poderia ser uma pessoa de mau caráter e jogar a culpa do meu pai? Dizer, não, eu sou assim por causa do meu pai, porque meu pai bebia. Ah, eu vi o exemplo dele e eu sou assim porque eu sou vítima da minha família, sou vítima do meu pai, sou vítima da minha educação, sou vítima do ambiente em que eu vivi, dos amigos que faziam bullying comigo, das pessoas que davam croquinho na minha cabeça na escola, de pessoas que me maltratavam, de pessoas que me humilhou. Ah, eu sou assim por causa disso. Eu podia ser assim como você podia ser assim também, meu irmão. Ariana, Deus abençoe muito, o Clovinho, né? A Luísa, o Cauã, Deus abençoe muito minha cunhada. Não é verdade? E o que nós vemos hoje, tudo é coitadismo. Tudo hoje nós somos efeito da nossa sociedade. Ah, porque eu sou assim, a irmã Eunice, irmão Milton, Deus abençoe muito. Ah, eu sou assim porque eu sou vítima da sociedade, sou vítima da miséria, sou vítima da violência. Meu querido, ninguém é predestinado a sofrer e a viver com a sua vida eternamente no sofrimento. José poderia ser uma pessoa dizendo assim, não é verdade, Ivan? Ah, coitadinho de mim, eu sou assim porque os meus irmãos não gostavam de mim, me venderam como escravo, eu sou assim porque me traíram, a mulher do meu patrão lá me inventou uma mentira e hoje eu estou aqui na desgraça. E poderia desistir e dizer, eu sou assim mesmo, e ser um marginal, e roubar, e assaltar as pessoas, e roubar, e matar alguém. Mas José não, José levanta a cabeça, meu querido. José falou o seguinte, não, eu não assumo essa situação para mim. Eu sei que tem um Deus que está comigo, e eu sei que eu tenho capacidade, porque Deus me deu essa capacidade. Meu querido, tem muito exemplo. Sabe qual é o problema? Que hoje na mídia, a mídia que nós assistimos, que é uma mídia em algumas partes podre, suja, nós temos uma mídia que só mostra sujeira, mostra que não tem como nós sairmos da situação, e quando mostra uma coisa bonita, é rapidinho, uma coisinha insignificante, né, Arlete? Né? Josué, a Letícia, o Bruno, Deus abençoe muito São Paulo. Sabe? José nos mostra uma situação totalmente diferente, que você pode hoje, na força de Deus, na capacidade que o Senhor nos deu, na inteligência, no talento, na aptidão que Deus nos deu, nós saímos da situação, né? Vai pegar, eu esqueci o nome daquele rapaz que vendia água no semáforo. Vendia água e se tornou hoje palestrante, foi em Harvard, lá. Enfim, meu querido, nós estamos vivendo hoje uma sociedade, irmãos, uma mídia, uma ideologia que quer que você seja um coitado, que você seja vítima, que você não se levante para nada, que você seja uma sanguessuga, que você sente e espere que as coisas caiam do céu. As coisas não caem do céu, nem a Bíblia ensina isso, meu querido. Infelizmente, às vezes dentro da igreja, né? Ô Joaquim, Deus abençoe Joaquim. Mesmo às vezes dentro da igreja se ensina isso daí. Meu querido, aprenda. José, ele não evitou o fracasso. José, ele usou do fracasso para ter sucesso. Meu querido, você vai cair, você vai abrir uma firma, quem sabe vai quebrar, você vai estar numa empresa como agora, de repente vai mandar-se embora, mas meu querido, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar inteligência, você vai sair dessa situação, e nós vamos sair dessa situação mais fortalecidos ainda, porque Deus está conosco. A Bíblia diz que como Deus estava com José, também Deus está comigo, Deus está com você. Sabe o que é essa sociedade e esses jovens que estão vindo hoje?
Sabe, é uma sociedade só de pedinte, meu querido. Pessoas que aprendem só a pedir, pedir, pedir. A Bíblia é o contrário. A Bíblia fala que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. A Bíblia fala bem mais. Jesus falou, é melhor dar do que receber. A irmã Fátima, que agora colocou amém, e eu tenho uma prova viva da irmã Fátima, me ajudou muito com o pastor, ele ajudou muito, e Deus sempre abençoou. Então é a nossa generosidade que abre a porta, meu querido. Não é ser coitadinho, não é dizer assim, eu vou evitar o fracasso. As pessoas hoje elas trabalham para evitar o fracasso. Não, não. Você tem que evitar que você não se torne um fracasso. Essa é a grande verdade. Aqui que está a diferença. Você pode passar por fracasso, mas você não pode ser um fracassado. Vou repetir essa frase. Você pode e vai passar por fracassos, mas você não pode se tornar um fracassado. Você não pode desistir. Você não pode entregar as coisas de mão beijada. Você tem que lutar até o final, porque Deus está com você. Deus vai ajudar você a sair. Então não acredite nesse negócio, vamos eliminar todo o sofrimento, porque o que causa problema, e nós não vamos sair dessa situação por causa do meu sofrimento. Isso é mentira do diabo, mentira de pessoas que estão falando para você. Outra mentira, como eu falei, é evitar o fracasso. Você tem que ser só uma pessoa de sucesso. Não, você vai enfrentar fracasso sim, mas você não será um fracassado. Porque fracassado é aquele que cai e não se levanta. Fracassado é aquele que não se ergue. É aquele que não acredita que Deus pode mudar a nossa situação. Mas deixa eu correr aqui que podia ficar muito. Outra coisa, já no final. Conquistar o máximo. Sabe o que as pessoas falam? As pessoas dizem assim, você só vai ser feliz se você conquistar tudo na sua vida. Eu conheço pessoas que conquistaram quase tudo na vida e não são felizes. Meu querido, você acha que essas pessoas que ganharam muito dinheiro sujo por aí, que agora estão sendo investigados, muitos estão pagando, você acha que a consciência dessas pessoas, elas estão tranquilas? De forma nenhuma. Então não acredite, irmão, não acredite nisso aqui. Não, nós temos que conquistar o máximo. A todo momento nós temos que conquistar tudo na vida. Tudo que vier nós temos que conquistar. Não. Nós confundimos. O sábio em Eclesiastes diz assim, tudo quanto vier na tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Então a grande verdade é, tudo que vier para você fazer, faça com todas as suas forças. Agora, nem todas as coisas nós vamos conquistar. Nem tudo nós vamos conquistar. Uma perguntinha, tudo que você pede para Deus, ou tudo aquilo que você corre atrás, você já conseguiu? Tem muita coisa na minha vida que eu não consegui. Tem muita coisa na minha vida que ainda não conquistei. Pode ser que eu conquiste, mas pode ser que não. Então não acredite mais nessa mentira, que feliz ou você só vai ter sucesso na sua vida se você conquistar tudo. José não conquistou tudo, meu querido. Ele não conquistou tudo, embora ele teve sucesso, mas não conquistou tudo. Quem sabe você tem sucesso e tem muita coisa que você conquistou, mas muita coisa também você não conquistou. Então não acredite nessa mentira. E para encerrar, as pessoas dizem para você, você só vai ser feliz se você ser sempre o melhor, o primeiro. O que muitas vezes o nosso pai, nossa mãe dizia, ou as pessoas da sociedade dizem, você só vai ser feliz ou vai ter sucesso se você for o primeiro. E a gente vai para essas palestras, meu querido. Vão para essas palestras motivacionais e o cara grita, e vamos para cima, e bate o pé, e agora liga pro seu pai, diga que você ama ele, e todo mundo chorando, pai te amo, não sei o quê, e agora diga, grita pro outro, balança o outro. E aí, vamos pra cima, você tem que ser o número 1, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e todo mundo vai pra cima, aquela gritaria, e todo mundo vai. E aí, e tira selfie, e filma os preleitores, os caras lá, os bambambam, os grandes preleitores motivacionais. E hoje você vê um monte de gente correndo atrás, frustrada, estressada, pessoas que brigam com o amigo do trabalho, que um quer passar a perna no outro, um quer derrubar o outro, um mente para o outro, um mente para um, inventa uma mentira, se torna uma pessoa falsa, cínica.
Chega para um, cara, você é o meu amigão, não, já tá dando a rasteira nele, puxando o tapete, já tá fazendo, não consegui não, cara, não vai dar certo, não liga pro cara que eu passei lá, o cara não vai comprar não os produtos, tá difícil, mas o cara na verdade já fez a caveira do outro, já tá tentando passar na frente do outro, você sabe, ser o primeiro, ser o número 1. E aí você vai ver muita gente frustrada nesse caminho. Muita gente tentando ser o número 1 frustrado. Você não foi chamado para ser o número 1, meu querido. Você foi chamado para ser uma pessoa que luta e que trabalha e que Deus vai te dar sucesso. Para encerrar, José não foi o número 1. José, ele era o número 2. Olha que coisa interessante. Escute isso, meu irmão. Muitas vezes as pessoas falam para você, você tem que ser o número 1, você tem que chegar em primeiro, você tem que fazer isso, ser aquilo. As pessoas sem Deus, sem a bênção do Senhor, precisam realmente ser o número 1. Mas se você, meu querido, tem a bênção de Deus na sua vida, que as mãos de Deus estão sobre as suas mãos, que aonde você põe as mãos, a coisa vai, prospera, a coisa caminha, você não precisa ser o número 1. Você pode ser o número 2, número 3, mas você vai ter sucesso mesmo assim. Sabe por quê? Porque é Deus que está colocando você lá, né, Fabi? Né? Fabi Nogueira, Deus abençoe muito, Marcão. É Deus que está colocando você. Você não precisa ser o primeiro. Você precisa estar com o primeiro de tudo. Você não precisa ser o número 1. Você precisa estar com o número 1 da sua vida. E o número 1 é Jesus Cristo. Por isso, meu querido Jesus, ele diz assim em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. E então, todas essas coisas que você precisa e as demais coisas que você precisa, lhe serão acrescentadas. Quem sabe lá na empresa, você não é o número 1, não é o número 2, número 3, você é o número lá, 8º, 15º, não sei o quê. Mas você tem sucesso, você tem estabilidade, porque Deus está com você. Ninguém mexe com você, ninguém consegue derrubar você. Sabe por quê? Porque a unção de Deus está sobre a sua vida. E é essa unção que eu quero orar por você agora e pedir para que Deus abençoe você. Recapitulando e encerrando, não acredite, meu irmão. Não acredite nessa mentira. Qual é a mentira, para quem não estava no começo? Que você só pode ter sucesso se você eliminar todo o sofrimento. É mentira. José sofreu. E ele se tornou o maior administrador da história do Egito. Abaixo de Faraó era José. O próprio Faraó falou para toda a nação: ninguém mexe as mãos, ninguém levanta o pé, ninguém faz nada nessa terra se José não mandar. E José não era o número 1, José era o número 2. Você pode ser o 3, 4, como eu já falei aqui. Então, não acredite nessa mentira que para você ter sucesso ou Deus te abençoe, estar abençoando você, você tem que eliminar todo o sofrimento. Isso é mentira. Segunda mentira, que nós temos que evitar o fracasso. Mentira, José ele teve fracasso e se tornou o maioral do Egito. Outra coisa, você tem que conquistar tudo. José não conquistou tudo, mas José se tornou aquilo que ele foi colocado para ser. Em último lugar, não tente sempre ser o melhor de todos. Não tente ser o número 1. Se esforce, faça da melhor maneira possível. Mas eu vou dizer para você, Deus vai te abençoar na posição que você estiver. E você lembra do início que eu falei? Naum capítulo 1, verso 3 diz assim: o Senhor, Ele anda pelo meio das tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Olha o tema da mensagem. O nosso Deus, Ele anda no meio das tempestades e no meio dos ventos violentos. Então, meu querido, se você está na tempestade, se você está no meio dos ventos violentos, não fique preocupado. Deus está com você, então Deus vai te preservar. Porque o caminho de Deus, muitas vezes, é no meio da tempestade. E o caminho do Senhor é no meio dos ventos fortes. Amém? Então, se você está com o Senhor e está passando pela tempestade, está passando pelo vento forte, não fique com medo. Não ache que você vai ser um derrotado. Porque o nosso Deus, Ele está com um caminho no meio da tempestade. Nosso Deus tem um caminho no meio dos ventos fortes. Amém? Eu quero orar por você.
Pega em tuas mãos agora a sua carteira de trabalho, pega em tuas mãos agora aí o seu copo com água, chega perto da sua família se você puder, e eu vou orar por você. Eu vou pedir a bênção do Senhor na sua vida. Eu creio. Meu copo de água está aqui. Eu creio que o nosso Deus é poderoso, meu querido. E Ele vai abençoar a sua vida profissional. Você pode dizer, pastor, infelizmente eu perdi. Deus vai te dar capacidade, meu querido. Nós vamos entrar numa fase, quem sabe difícil, mas Deus vai lhe dar sabedoria, capacidade, inteligência, e você vai superar as dificuldades. Quem sabe Deus vai colocar você num negócio seu. Ah, pastor, você está falando uma coisa louca. Nesse momento em que muitos quebraram e fecharam, o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu creio nisso, meu querido. Deus vai te dar a bênção. Deus vai te dar sabedoria de José para você prosperar, para você administrar aquilo que você tem. Então nós vamos orar. Eu quero convidar você, meu querido, a orar. Vai curtindo, vai compartilhando, deixa o seu comentário. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor? Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, juntamente com o teu povo, Senhor, juntamente com a tua igreja, nós levantamos um clamor, meu Pai. Todos aqueles que estão vivendo um momento difícil agora, estão vivendo um momento, quem sabe, de desemprego, foi mandado embora por causa dessas crises, por causa da quarentena. Quem sabe muitos fecharam. Meu Deus, que o Senhor preserve a nossa vida. Senhor, que o Senhor opere um milagre na vida profissional, na área financeira desse homem, na área financeira dessa mulher. Mesmo no momento do caos, que eles consigam um trabalho novo, um emprego novo. Nós conversando com dois jovens da nossa igreja semana passada, no domingo, que eles foram abençoados. Um já está trabalhando já, a outra ia começar na segunda-feira passada. Meu Deus e meu Pai, o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. O Senhor tem um caminho no meio dos ventos fortes. Nada pode parar o teu poder. Nada pode barrar a tua presença sobre nós. Nós estamos voando como águia, Senhor. Nós estamos como ti, como o Senhor, nas tuas asas. Senhor, em nome de Jesus, olha para essa pessoa agora que está doente, que está com um problema de saúde, que está, Senhor, necessitada, Deus, financeiramente. Que o Senhor alcance essa pessoa agora, meu Deus. O Senhor derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama da tua virtude, e que o milagre aconteça sobre essa vida. E que esse momento que nós estamos vivendo, o Senhor possa passar o mais rápido possível. Por mais que os prognósticos, por mais que foi ainda prorrogada essa quarentena até o dia 31 de maio, mas o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. O teu caminho é no meio da tormenta. O Senhor é o Deus que está conosco, nos abençoando e nos protegendo. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu povo. Queremos consagrar o copo com água. E que a tua graça e o teu poder sejam no meio da família. É o que nós pedimos agora. Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, assim seja. Amém e amém. Eu convido você a beber da sua água. Aleluia. 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 Deus tem a bênção para você, meu filho. Deus tem o melhor na sua vida. Deus tem o melhor para você. Acredite nisso. Aleluia. Nesse momento de adoração, adore o Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Aleluia. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. As pessoas não vão entender. Não tem como. Pessoas que não creem em Deus, como que elas vão crer? Um ateu, uma pessoa que só crê na ciência, não crê em mais nada, como que vai acreditar? Mas você que tem fé no nosso Deus, é para você. Então, agradeça a Deus agora. Aleluia. Ele tem um caminho na tormenta. Aleluia. 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 Aleluia, Neco.
Né, Joelma? Vocês creem? Eu também. Irmã Claudinei também, amém. Eu creio. Eu creio, meu irmão. Porque se não fosse assim, o que seria a nossa fé, né, irmã Fátima? Né, Ana Maria? Graças a Deus você crê, eu também creio. O que seriam de nós, irmãos? Né, irmã Lúcia, amém, eu também creio, irmã. O que seriam de nós se só resta a fé, meu irmão? Agora, se Deus, né, irmã Luciana? Se Deus não tem poder, então que Deus nós estamos servindo? Se Deus não pode operar um milagre para aqueles que louvam a Deus, para aqueles que creem nele, a Bíblia diz que o Senhor está com aqueles que o temem. Como diz o Salmo 91, né, Ivan? O Senhor está conosco, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se nós não podemos dizer isso nessa hora do nosso Deus, vamos dizer do quê? Qual é a hora? Meu irmão, quando está tudo bem, né, irmã Maria Wagner, né, irmão Nildo? Quando está tudo bem, eu dou glória a Deus, eu canto, eu oferto, dizimo, eu ajudo o pobre, eu faço tudo, eu acordo sorrindo, cantando. Mas a nossa fé é provada quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão bem. E em nome de Jesus, esse nome que é lindo, né, pastor Amanda? Esse nome, né, pastor Amanda, que é lindo, né? Esse Jesus maravilhoso. É nesse momento que nós descobrimos o nosso Deus na tormenta e na tempestade. É nesse momento que Ele vem e se revela como Deus na nossa vida. Não como um ídolo, mas como Deus Todo-Poderoso, vivo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Então creia, meu irmão. Creia que o Senhor Deus tem bênção na sua vida profissional e tem bênção na sua vida financeira. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amanhã nós temos mais um encontro, meu irmão. Amanhã, novamente, eu e a pastora, das 15 às 18, nós estaremos na igreja recebendo você. Estaremos ali orando por aquelas mamães que passarão por ali, se puderem passar, lógico. E nós estaremos orando por você. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, por ser dia de Santa Ceia, você pode levar em nome de Jesus. Estaremos abençoando a tua vida. E às 18 horas nós temos um encontro marcado, uma grande celebração de Santa Ceia, com um grande louvor a Deus e uma palavra, olha, de fé ao teu coração. Deus vai mudar a sua vida. Deus tem uma palavra específica para você amanhã. E que então eu espero você. Espero que essa palavra fique gravada no teu coração. Se foi de bênção para você, compartilhe com alguém, né? Compartilhe com um amigo seu pelo Face, compartilhe com um amigo seu, né? Tamara, Deus abençoe muito. Didi, Deus abençoe. Compartilhe no seu WhatsApp, né? Daqui algumas horas ou amanhã estará já no YouTube. Assine o nosso canal, Alexandre dos Santos. Se inscreva lá para me ajudar no canal. Você vai poder assistir pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, que você possa fazer isso, amém? Você possa compartilhar com mais alguém. Se você foi abençoado, essa palavra te abençoou, que você possa compartilhar. Meu querido, que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua vida. Muito obrigado por você ter me permitido entrar, né? Amanhã nós temos um encontro reservado, marcado e reservado novamente com você. Deus te abençoe, Deus te guarde muito. Quero orar por você e dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e de toda a sua família, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja reunida na casa diga amém. Um grande abraço, Arlete, Fernando, Deus abençoe muito. Saudade de vocês. Rogério, um beijão, meu filho. Muita saudade de você. Vem pra cá. Passando todo esse momento, vem pra cá, dá um tempinho aí. Vem pra Itapetinga aqui, tá bom? José, Joelma, o Neco, a Joelma, todos os irmãos. Deus abençoe. Até amanhã. E que Deus tenha muita graça, muita saúde. Fica com Deus. Deus te abençoe.